paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Elmar Queiroz, estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. E você que está vendo esse vídeo, se você gostar, curte aí, comenta, compartilha e também se inscreva no nosso canal. E vamos para a mensagem de hoje. O texto que vou ler hoje na Palavra de Deus está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, e o versículo 20 e o versículo 21. E diz assim a Palavra de Deus: E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Eu quero hoje convidar você para fazer uma reflexão na Palavra de Deus, na primeira multiplicação de pães e peixes feitas por Jesus. Refletir a Palavra de Deus, fazer uma reflexão na Palavra de Deus, é você olhar para a Bíblia, você ler ou você ouvir e ser capaz de pegar essa palavra e colocar ela dentro de você, guardar ela dentro do coração. Então vamos à Palavra de Deus, a primeira multiplicação dos pães que foram feitas por Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava num dia muito triste. Por quê? Se você olhar no versículo 13 do capítulo 14, está dizendo que Jesus, ouvindo isto, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Foi um dia que Jesus, com seus discípulos, ele se retirou porque ele queria ficar longe das pessoas, longe do povo, longe da multidão. Ele precisava do momento de ficar apartado, separado. Por quê? Porque Jesus estava triste nesse dia. Quando a Bíblia diz, ouvindo isso, que ele se retirou, o que ele ouviu? Ele ouviu que João Batista tinha sido degolado, tinham arrancado a cabeça de João Batista lá no cárcere. Então foi quando ele ouviu isso que ele se retirou. Quem é que não ficaria abalado com tal notícia, com uma barbaridade dessa que aconteceu com João Batista? E Jesus, ouvindo isso, ele se retirou para um lugar deserto. Um momento, ele precisava daquele momento. Acontece que eles se retiraram num barco. E quem está num barco e querendo ir para um lugar deserto, quem está do lado de fora, ele vê a direção que o barco está tomando. Acontece que a multidão viu para onde Jesus tinha ido com os seus discípulos. E eles, claro, foram atrás, acompanharam. E Jesus, que tinha saído com os discípulos para um lugar apartado, agora se depara com uma grande multidão. Não há como dizer exatamente quantas pessoas estavam ali, mas era uma grande multidão. A Bíblia diz que era quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, só no céu mesmo nós saberemos a quantidade exata de pessoas que estavam ali, mas era aí milhares e milhares de pessoas. E Jesus, mesmo naquele momento que ele havia recebido a notícia que João Batista tinha sido degolado no cárcere, mesmo naquele momento que ele tinha saído para ficar apartado, separado, mas ao ver a multidão, a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é se colocar no lugar do outro. Então Jesus, vendo ali aquela multidão que precisava dele, ele curou todos os enfermos que estavam ali naquela multidão. Acontece que Jesus, atendendo as pessoas
e naquele local, e o culto estendeu. E foi demorando, e aí já estava à tarde. E quando estava à tarde, olha o que os discípulos disseram. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já está avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Os discípulos chegaram: Jesus, o culto está demorando, a reunião está demorando demais de terminar. Vamos terminar isso aí, despede o povo está com fome, já é tarde, a hora está avançada e esse povo tem que procurar comida, ir pelas aldeias, comprar comida para se alimentar. Mas Jesus diz assim: não é nisto que vão, dá-lhes de comer. É interessante o que Jesus diz aqui, né? Terminar isso aqui sem dar o lanche para o povo, de jeito nenhum. Então não é de hoje que geralmente festa de crente termina realmente com banquete, com alimentação. Então Jesus despediu o povo, terminar esse culto aqui sem alimentá-los fisicamente, de forma nenhuma. Pode dar comida para o povo. Mas aí foi quando os discípulos disseram: Senhor, aqui não tem nada para comer, não. Para não dizer que não tem nada, nós temos aqui, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz assim: então traga aqui. Então eles trouxeram e foram entregues nas mãos do nosso Senhor Jesus os 5 pães e os 2 peixes. O caminho da bênção, ensinado por Jesus através do seu exemplo, começa aqui. Um dos primeiros passos para que alguém seja abençoado, alcance um milagre, veja a bênção de Deus na sua vida, é entregar tudo. Eles poderiam ter entregado só um pão e só um peixe. Não, eles entregaram tudo. Entregar tudo significa passar o comando para Jesus. Quando alguém é capaz de fazer isso na vida, ele está dizendo: Senhor, assuma o lugar do motorista porque eu quero ser o passageiro. Assuma o comando, o barco da minha vida, porque o Senhor é que comanda. Eu estou entregando tudo, inclusive a minha vontade. Quando alguém faz a oração do Pai Nosso, ele está fazendo isso. Seja feita a tua vontade. Ou seja, eu estou entregando até a minha vontade ao comando dele. É um dos primeiros passos para que bênçãos aconteçam, para que você seja uma pessoa abençoada. É ter a coragem de entregar o comando, de passar tudo para quem resolve, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não conhece nada impossível. Agora veja, Jesus com 5 pães e 2 peixinhos na mão, ele diz agora: sentai-vos para comer. Pode organizar o povo aí para comer. Grupo de 50, grupo de 100, vai organizando aí o povo, é para todo mundo sentar de forma ordeira, organizada para comer. Mas nas mãos de Jesus estavam 5 pães e 2 peixes. O segundo passo para ser abençoado é a obediência. Porque quem é questionador iria questionar na hora. Sentar por quê? Sentar para comer? Para comer o quê? Se nas mãos de Jesus só tem os 5 pães e os 2 peixes? Meu irmão, seja obediente. Questiona não. A obediência é o caminho da bênção. Obedeça quem é superior a você, a quem você deve a obediência. Seja obediente. Não iremos encontrar alguém sendo abençoado se é um desobediente. Então a obediência é caminho de bênção, caminho de vitória. Jesus não mandou sentar? Não importa, vou sentar. Eu estou vendo lá realmente só tem 5 pães e 2 peixes na mão dele.
Eu vou sentar. Ele mandou. E aquela multidão se assentou para comer. Mas nas mãos de Jesus ainda tinha apenas os 5 pães e os 2 peixinhos. Depois que estavam todos assentados, olha a terceira lição ensinada por Jesus. Ele levanta os 5 pães e os 2 peixes e abençoa. Ele não fez um clamor de desespero. A maioria das pessoas, no momento de extrema necessidade, ele se desespera. Senhor, tu está vendo a minha situação, a gente está no deserto, está quase morrendo de fome, nos socorre. Jesus não, ele abençoa. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Seja um abençoador. Agradeça pelo que você tem, pare de reclamar pelo que você não tem. Agradeça por aquilo que está na tua mão, para que bênçãos maiores venham. Uma pessoa que não é abençoadora é aquele que ele pode até estar bem, mas ele já tem o hábito de reclamar de todos e de todos. E aonde está murmurando, está reclamando. Enquanto um abençoador, ele sempre está feliz, abençoado. Diz, eu sou abençoado. Por mais que ele esteja passando por um momento difícil, estou abençoado. Está declarando em nome de Jesus, a minha família é bênção, o lugar que eu moro é bênção, minha cidade é bênção, meu país é uma bênção. Ele é um abençoador. Foi isso que Jesus nos ensinou. Uma multidão para comer, só 5 pães e 2 peixes, mas ele abençoa. E depois que ele abençoa, o que acontece? A multiplicação. Ser um abençoador é caminho da bênção. Pedir a bênção de Deus. Faça isso em nome de Jesus Cristo e tenha fé que o milagre irá acontecer. Jesus, após abençoar os 5 pães e os 2 peixes, aconteceu a multiplicação. E ele entregou aos discípulos e os discípulos entregaram à multidão. Vamos aprender mais uma lição? A multidão recebeu o pão e os peixes das mãos dos discípulos, mas nunca devemos esquecer a fonte. Foi Deus que fez a multiplicação, foi Jesus. Eu recebi o pão aqui da mão do discípulo, mas quem multiplicou foi Jesus. Qualquer bênção que recebemos na nossa vida, seja da mão de qualquer que for o portador, mas nós devemos sempre lembrar que a fonte é Deus, que quem faz é Ele, quem resolve é Ele, quem faz o milagre acontecer é Ele. Jesus deixou isso bem claro. Sem mim, nada podeis fazer. Então, a multidão recebeu, mas a fonte foi Jesus. Outra lição. A multidão comeu e a Bíblia diz que eles comeram e saciaram. Sabe o que é saciar? É comer até encher. É como você está num rodízio, aí você come, se alimenta, está saciado e o garçom passa e lhe oferece. Aceita mais uma carne e você diz, muito obrigado, eu estou saciado. A bênção que Deus tem para nos dar é aquela bênção que sacia. Não é aquela bênção que você diz assim, eu queria mais. Por que foi só isso aqui? Não, bênção de Deus é a bênção que sacia. É aquela bênção que você recebe, meu Deus, eu não mereço, eu não sou digno. Que bondade foi essa do meu Deus? É aquela bênção que sacia. É a bênção que Deus tem para mim, é a bênção que Deus tem para você. Creia, é a bênção que sacia. E para concluir as lições que aprendemos aqui com Jesus, é que depois que a multidão estava saciada, foram recolhidos aí 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. E foram
12 discípulos que fizeram a distribuição, cada um recebeu um cesto cheio. Sabe o que aprendemos aqui? Que quem trabalha recebe mais. Quem trabalha recebe mais. Eu estou presente, eu entreguei tudo a Jesus, eu sou obediente, eu sou um abençoador, eu reconheço que a fonte é Ele. Ele me dá a bênção que sacia. Mas se eu consigo ainda ser frutífero, fazer algo para Deus, tenha certeza, a recompensa vem. Quem trabalha recebe mais. Se você está fazendo algo para Deus, continue fazendo e tenha certeza que a recompensa dele é certa. Que Deus continue nos abençoando, que Deus nos dê a graça para aprendermos sempre, com a bússola da vida, a palavra de Deus. E que este ensinamento deixado por Jesus possa estar no nosso coração. Tenha coragem de entregar. Tenha coragem de ser obediente. Seja um abençoador em nome de Jesus. Nunca esqueça que a fonte é Ele. E tenha certeza, a bênção virá e é a bênção que sacia. Amém? Vamos orar? Eu quero orar e convidar você para orar comigo. Vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu, te louvamos e agradecemos por tua palavra, porque a tua palavra, ela nos alimenta, a tua palavra, ela nos fortalece, ela nos edifica. Então nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por todos os ensinamentos registrados na tua palavra. E eu quero apresentar agora cada pessoa que está vendo este vídeo. Senhor, aquela pessoa que talvez como a multidão nesse momento está faminta, mas que o Senhor possa lhe dar direções no caminho da bênção, que possa vir uma bênção, aquela bênção que só o Senhor pode dar, a bênção que sacia. Aquela bênção que quando essa pessoa receber, ela vai ficar impressionada. Eu não mereço, eu não sou digno. Senhor, abençoe assim. Eu ministro a tua bênção sobre estas vidas. Eu ministro a tua bênção sobre estas pessoas. Que a tua bênção seja extensiva às suas famílias, aos seus familiares. É o que nós assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa e na sua família, desde agora e para todo sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.